Boa tarde a todos. Desculpem aí o atraso. Obrigado, deputado. Aí, Marcos, querido deputado Lafayette, uma alegria. Meu presidente Peptoni. Arnaldo Jardim, grande figura. Muito bem. Eu me confundi, eu pensei que fosse às 17. Até liguei ontem para o Peptoni, falei, pô, Peptoni, vou te ligar às 4h30 aí para sintonizar algumas coisas com você e eu me distraí aí. Tá bem, okay. Eu mandei mensagem para o Madureira, confirmando. E ele, ó. Que coisa boa. Tá bom, então nós já estamos todos aí. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do deputado Arnaldo Jardim, deputado Lafayette Andrade, do André Peptoni e da Agnes. Muito obrigado. Essa é a primeira webinar realizada pela Brad nesse momento diferente que nós estamos vivendo aí de contatos. E a gente fez questão de fazer num ambiente em que a gente está buscando privilegiar principalmente as assessorias do Congresso, que a gente acha que é um tema importante de ser discutido no momento em que, inclusive, está aí a medida provisória 950, recebendo uma série de contribuições, né, uma série de emendas, e é muito importante que a gente possa estar conversando. E trazer aí uma visão, principalmente, aí do Poder Executivo, através da secretária Agnes, né, que ela, nesse momento aqui, está de uma maneira muito cordial, substituindo o secretário Limpe, que na última hora não teve como estar participando, mas a gente está muito bem representado aí pela Agnes e pelo nosso diretor-geral aí da ANEEL, André Peptoni. Muito obrigado, André. Sei que você está vindo aí hoje nós já participamos junto em uma live também, né? E eu sei que, além dos compromissos que você está tendo aí para desenvolver todas essas questões, você está tendo a atenção de estar aqui conosco. Muito obrigado. Bom, eu queria, então, dizer, nós estamos aqui, como colocamos, com a representação do Ministério de Energia, através da Agnes Costa, né, que é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, da Secretaria de Executivo, do André Peptoni, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, do deputado Arnaldo Jardim, né, que é uma pessoa bastante conhecida do setor elétrico, alguém que vem contribuindo aí muito dentro da própria Comissão de Energia. Muito obrigado. Deputado Lafayette Andrade, que é o relator aí da Comissão Especial do novo Código de Energia Elétrica, né, do setor de energia elétrica. Muito obrigado, deputado. E a ideia aqui é que a gente possa estar tendo uma conversa, temos aí para que a gente possa estar ampliando um pouco, né, esse conhecimento do que está ocorrendo. Eu vou tentar aqui rapidamente fazer um nivelamento sobre a situação do impacto que nós estamos hoje no setor, né, para depois ouvir os senhores aí e depois abrirmos aí para que as pessoas que estão caminhando conosco possam encaminhar suas perguntas e a gente possa debater. Bom, nós temos aí, né, um evento que não nasceu nem no setor elétrico, nem nasceu no Brasil. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito crítico, muito difícil, né, dessa crise de pandemia, com todas as medidas de reclusão que estão sendo tomadas, e com isso um impacto muito importante na economia. Temos setores aí que basicamente estão paralisados, outros com redução muito grande da atividade, o que trouxe impactos significativos ao setor elétrico. E essa medição do impacto no setor elétrico é muito feita pela própria distribuição, que é o elo de entrada na cadeia, né, do mercado, né? Mesmo aquele consumidor, que é o consumidor que está no Mercado Livre, ele tem o seu contrato de transporte de energia feito através, basicamente, das distribuidoras ou das transmissoras, mas grande parte através das distribuidoras. E nós temos medido impactos muito importantes, né? Essa medição, ela cada dia ela altera, né? Mas nós já conseguimos medir, por exemplo, uma redução do consumo de energia bastante intensa e que tem aumentado. Se nós compararmos os primeiros 14 dias do mês de maio com os primeiros 14 dias do mês de março, quando nós ainda tínhamos uma situação normal, a gente nota já uma redução da ordem de 18%. Isso, nós já tivemos valores menores e agora eles têm aumentado. Por outro lado, nós temos também medido uma inadimplência, um aumento da inadimplência, da ordem das nossas avaliações, da ordem de 11%. Esses dois efeitos de redução de mercado e redução e aumento da inadimplência trazem um impacto aí na ordem de 27% aí
perda de receita no setor elétrico. Perda de receita que começa aí dentro da distribuição e ele, sem dúvida nenhuma, tem impactos aí na cadeia como um todo. Uma série de medidas já foram tomadas, e medidas importantes, né? Elas começaram aí pela própria resolução que a ANEEL, num primeiro momento, já estabeleceu para buscar criar condições diferenciadas para a operação das distribuidoras, em termos de atendimento, forma de atendimento. Passamos a fazer um atendimento muito mais virtual para diminuir o contato, né, das pessoas, a ida das pessoas a uma agência. Criou condições especiais também pelo próprio faturamento de energia elétrica, para permitir que a gente usasse mais meios virtuais, para também diminuir a necessidade da ida até as residências para fazer uma leitura de medidor, para entregar uma fatura de energia elétrica. Criou também algumas condições especiais de atendimento. Nós tivemos que, as distribuidoras tiveram que alterar todo o seu processo de trabalho de campo, mantendo suas equipes de campo, mas com condições bem diferenciadas, com cuidados sanitários, com cuidado sanitário também no seu centro de operação, no seu centro de atendimento, para que a gente pudesse manter distâncias maiores em ambientes que normalmente têm um maior conglomerado de pessoas. Então, tudo isso foi realizado para que a gente pudesse manter a qualidade no fornecimento. Isso tem sido feito, a gente tem muito orgulho de estarmos conseguindo efetuar esses atendimentos. Tivemos aí também a medida provisória que trouxe dois grandes indicativos aí para o setor. O primeiro deles, uma medida muito importante, que fez com que nós pudéssemos estar expandindo a subvenção dada aos consumidores de baixa renda. São na ordem de 10 milhões de consumidores no Brasil hoje. Esses consumidores passaram a ter até 220 kWh, 100% do custo da energia coberto. Inicialmente, uma parte já era coberta pela CDE e a segunda parte através de recursos que foram alocados pelo Tesouro Nacional para uma expectativa aí de 3 meses, quer dizer, uma medida muito importante, porque é uma parcela da população que é muito que é mais suscetível, né, a uma questão como essa, e aí de uma parada de renda. E isso então trouxe um efeito muito positivo. É importante colocar que os próprios estados tiveram uma condução muito interessante, porque foi até um pedido que fizemos à Federação, a CONFAZ, né, a Confederação Fazendária, e que os estados também retiraram o ICMS aplicado sobre essa parcela de consumo. Com isso, foi uma medida muito importante. Então, essa medida é muito importante. A segunda, que está dentro da medida provisória, é a questão relacionada a se criar um financiamento para o setor elétrico, né? Esse financiamento, não tem dúvida, ele entrará através das distribuidoras, porque é o canal que se tem de irrigar o setor elétrico, mas ele tem como objetivo manter o encadeamento, manter os pagamentos dentro da cadeia do setor elétrico, seja geração, transmissão, a questão de encargos e os próprios impostos que vão para os governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Isso é muito importante, e a maneira com que se está tendo o cuidado de construir essa solução através do Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Economia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ele traz, às vezes, para nós que estamos necessitando que os recursos venham o mais rápido possível, uma ansiedade muito grande. Mas, por outro lado, a gente entende que está sendo feito com todo cuidado. Cuidado esse para que se possa ter o menor impacto possível junto ao consumidor. E, para isso, está se buscando alternativas que, por exemplo, criem condição de que a parcela de recursos que seja necessário para suportar, por exemplo, a questão da inadimplência, ela termina não tendo um custo para o consumidor final, né? Ou seja, isso é muito importante, porque o que se está buscando são, através de ativos que existem dentro das próprias distribuidoras, ativos que, quando ele coloca, já seriam reajustes que as distribuidoras teriam para receber nos próximos meses, mas que já estão na tarifa ou teriam que estar na tarifa por condições que não são necessariamente oriundas da Covid, né? Esses impactos, então, estão sendo minimizados, estão sendo transformados numa medida como essa. Eu acredito que o André e a Agnes vão detalhar mais sobre isso. Mas eu só queria dizer que a construção é uma construção importante, né? E, nesse momento, a gente tem que ter uma preocupação muito grande de que qualquer medida que venha a ser tomada,
ela seja, de fato, seguida de uma análise muito cuidadosa, porque muitas vezes tem alguma medida que se imagina que ela vai trazer um benefício para uma determinada camada da população, mas ela, às vezes, vai trazer um problema maior. Nós já tivemos alguns exemplos no passado e que sempre bom aprender com exemplos ruins, né, para que a gente não possa cometê-los duas vezes. Então, às vezes, tem algumas medidas que buscam fazer com que uma determinada categoria de consumidores tenha um tratamento mais ampliado, né? E muitas vezes o que se vai trazer de impacto para os demais é muito grande. Então, eu falei isso nesse momento, e aí voltada aí principalmente ao deputado Lafayette, ao deputado Arnaldo e as pessoas do Congresso que estão nos assistindo, que é um momento de muito cuidado. A gente entende que existem sempre algumas medidas importantes que precisam ser feitas. A nossa MP 950 já tem algo como 180 emendas. Muitas delas são emendas importantes que devam ser colocadas, mas algumas delas a gente tem que ter algum cuidado do impacto que ela vai fazer. Porque tudo que a ANEEL, tudo que o Ministério de Minas e Energia estão analisando e criando condições para que não tenha impactos maiores dentro da cadeia de consumidores, pode ser afetado se alguma medida muito diferente disso venha a ser adotada. Então, é por isso que eu digo que é muito importante, claro, as contribuições que devam ser feitas, mas que a gente tenha uma análise mais acurada sobre aquilo que vai ser implementado. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para que a gente possa estar ouvindo os senhores, né, e construindo aí um futuro mais adequado. É um momento difícil, momento que todos nós sabemos que nós não vamos sair incólumes num momento como esse, né? Um momento difícil, mas é um momento em que a gente tem que executar exatamente o diálogo que agora está sendo só virtual, né? Mas todos nós encontramos uma maneira de estarmos nos comunicando, todos nós nos encontramos uma maneira de estarmos contribuindo juntos aí para que possa caminhar. Então, eu queria, nesse momento, a partir de colocar em que ponto que nós estamos, o impacto que nós estamos passando por ele, né? A responsabilidade que nós temos dentro do setor elétrico. O setor de distribuição é um setor que ele é minoritário dentro da parcela de recurso que tem na fatura de energia elétrica. De R$100 de uma conta, só 18 fica com a distribuição. O restante é geração, transmissão, encargos e impostos. Então, manter o equilíbrio de recursos que possam garantir que o setor continue pujante, continue podendo crescer no futuro, é fundamental que a gente tenha essa tranquilidade que estamos tentando encontrar. Então, muito obrigado aos senhores mais uma vez, e eu passaria, então, aí a Agnes, para ela poder dar uma visão para a gente aí do como está no Ministério, para que a gente possa continuar. Cada um dos apresentadores terá aí em torno de 10 minutos, para que a gente possa, no final, ter mais contribuições, poder estar respondendo perguntas que vão nos vir. Por favor, Agnes. Ok, obrigada, Madureira, pelo convite. Boa tarde, deputado Lafayette, boa tarde, deputado Arnaldo Jardim, boa tarde, André. Eu fico muito feliz de poder participar dessa discussão. Quem me conhece sabe que a gente é bastante apaixonado por esse tema do setor elétrico, e eu fico feliz, então, justamente de estar com o deputado Lafayette, o deputado Arnaldo e André também, porque a gente tem muita interação, né, nesses temas recorrentemente, e agora, nessa situação mais emergencial, eu acho que é muito importante manter esse canal aberto. Então, assim, em nome do Ministério, eu agradeço o convite. A gente também pediu para o nosso assessor parlamentar, o Hugo, estar acompanhando, então ele também está acompanhando, porque a gente se coloca realmente de portas abertas para discutir com vocês o que quer que vocês achem relevante nesse momento. E dito isso, eu acho que é muito importante dizer que foi bastante impressionante, né, como a pandemia chegou e representou desafios novos para a gente em um espaço de tempo tão rápido, né? Assim, eu acho que era de se esperar, mas assim, no fundo a gente teve que se reorganizar para poder enfrentar e atacar essas discussões de forma bastante efetiva. Na prática, isso resultou com que, logo de início, o Ministério constituísse 3 grupos, comitês de crise, né? Um para cada setor, um para o setor elétrico, um para petróleo e gás e biocombustíveis e outro para mineração. E lá a gente tem tentado justamente fazer uma interação muito continuada com os agentes, porque o que acontece? É muito fácil a gente identificar medidas emergenciais que a gente tem que atacar, mas não pode perder a noção do todo. E não só não pode perder a noção do todo, como o todo vai se atualizando a todo momento na medida que os agentes vão percebendo, né, os efeitos.
Então, gostaria de deixar claro, então, assim, a gente tem esse comitê, e para os senhores e demais assessores parlamentares e de outros parlamentares que quiserem entrar em contato na área do setor elétrico, é o secretário Rodrigo Limpe. E aí, por meio do comitê, para a gente ficou muito claro que a primeira questão, que justamente são duas questões tratadas na medida provisória 950, que é a primeira, consumidores mais vulneráveis, e aí é muito interessante ver, porque como a gente estava em constante interação com a ANEEL teve a primeira, eu acho que o Peptone vai explicar melhor, né, essa adoção de impedir o corte, né, dos consumidores por 90 dias, e a gente falou assim, olha, a gente também tem que olhar para esse público, porque impedir o corte não significa que eles vão continuar pagando e que eles tenham condições de continuar pagando, né? Então, a gente casou com esse prazo, essa iniciativa que está na 950, de aportar recursos do Tesouro da ordem de 900 milhões de reais na CDE para fazer frente a essa despesa. E, além disso, tem um saldo remanescente de obras do Luz para Todos que não serão executadas esse ano pelas distribuidoras, justamente por causa dessa situação. Então, que com isso a gente consegue cobrir uma despesa estimada de 1,2 bilhão para mais ou menos 9 milhões de famílias, né? Então, assim, a gente olhou, falou assim, bem, vulneráveis, vamos enfrentar, está enfrentado. E a segunda situação que ficou muito visível de urgência é essa que o Madureira trouxe, quando a gente olha para o crescimento da inadimplência, que é rápido e tem a ver justamente com essa dificuldade das pessoas fazerem pagamentos, não só pela falta de renda, né, mas de repente ir pagar no banco, ir pagar na lotérica, e também a redução no mercado. Então, assim, as distribuidoras, elas têm contratos, né, com diversos agentes na transmissão, na geração, que elas têm que honrar, independentemente, né, de como está o mercado agora nesse curto prazo. E a gente falou assim, nossa, a gente precisa criar uma solução, né, para socorrer as distribuidoras. E aí o que acontece? A gente editou a medida provisória, foi dia 8 de abril, né? E a gente agora, esse final de semana, é que a gente deve estar soltando um decreto regulamentador. E por que eu estou falando isso? Porque, por mais que a gente tenha possibilitado, por meio da medida provisória, a estruturação de uma operação de crédito que transite por meio da CDE, a gente tem que ter exata noção do tamanho dos montantes que a gente precisa captar, justamente para não onerar ninguém desnecessariamente. E a gente precisa também ter noção exatamente do que a gente dá em garantia desses recursos, né? Que foi o que o Madureira falou. Então, eu preciso realmente louvar uma iniciativa muito grande da ANEEL, que foi, bem no primeiro momento, fazer um grande trabalho de sistematização de tudo que existia de recursos no setor, que eventualmente a gente pudesse usar, para justamente para poder, justamente, que a gente falou, tentar enxugar, né, o tamanho dessa captação. Então, isso foi feito, assim, e aí o André acho que vai poder explicar melhor. E, além disso, a ANEEL contribuiu, e aí a gente ouvindo também muitos agentes, e a gente vê um pouco nas emendas também da medida provisória isso, existem talvez recursos que você fala assim, de repente se eu mudar uma lei, mudar uma regra, esse recurso pode ser, originalmente o pessoal pensava que podia ser usado para a gente diminuir o tamanho da captação, mas como a gente vê que tem esse espaço de você tem que mudar regras e, como disse o Madureira, avaliar bem as consequências de mudar as regras, a gente entende que se a gente fizer isso, a gente consegue talvez usar esses recursos para ajudar a pagar o financiamento. Então, chegar lá na frente, o valor a ser pago fica menor para os consumidores. Mas e por que eu estou falando isso? Aí, quando a gente fala dos consumidores, primeiro teve essa preocupação, então assim, vamos ver o tamanho da conta, enxugar os máximos de recursos. E a segunda preocupação, que é muito relevante, a gente tem que alocar o custo dessa operação a quem se beneficiou dessa operação. E é isso que o Madureira estava falando. E aí, o que a gente identificou com o grande trabalho que a ANEEL fez, né, em interação com os agentes? Que, de fato, a gente tem muitos componentes tarifários que iam entrar nos processos ordinários desse ano, que levariam a um aumento de tarifas no momento em que o país ou o consumidor talvez não possam arcar com isso. Então, é isso que a gente está dando, em grande parte, como garantia desse empréstimo, e a gente pensa, bem, se isso vai ser dado como garantia, lá na frente fica tranquilo da gente poder ver exatamente quem se beneficiou e quem tem que pagar e quem não tem que pagar pelo empréstimo. Então, a gente está desenhando um decreto, que deve sair ao longo dessa semana, com esse cuidado de que a gente aloque, de fato, os custos a quem realmente vai se beneficiar do empréstimo, né? Então, isso eu acho muito importante dizer. Então, dito isso, a gente superou essa etapa inicial, que eu acho que é importante dizer, né? A gente está trabalhando muito para fazer isso, e aí agora a gente chega nessa segunda etapa, que é um pouco olhar para essas medidas mais estruturais, né? Então, os agentes falam muito, a gente ouve muito falar, né? Tem que olhar também a questão de
possibilidade de repactuação dos contratos, possibilidade de descontratar térmicos, fazer leilão de descontratação de térmicos, tem várias medidas, né, que a gente discuta. Então, eu só queria informar para os senhores que isso está no nosso radar e a gente entende que, de qualquer forma, que eu acho que é importante dizer, que qualquer coisa que a gente faça é sempre respeitando os contratos. Então, qualquer coisa que a gente faça, eu acho que a ANEEL está muito alinhada com a gente, né, até a nota técnica de decisões, tem que partir de decisões consensuais, né, e acordada com os agentes. Por que a gente fala isso? Porque a gente está falando dessas soluções estruturais para a crise, mas a gente não pode tirar o olho da retomada, que é quando a gente, de fato, precisa voltar à normalidade. E aí não tem nada que eu acho que prejudique mais o setor ou mais o consumidor do que a gente acabar com a credibilidade que hoje existe no setor elétrico enquanto espaço que garante investimentos. Então, a gente está trabalhando com todo esse cuidado. E aí, para dizer que nessa segunda etapa que a gente está chegando agora, né, de olhar essas medidas mais estruturais, regras que a gente possa eventualmente mudar para justamente tentar contornar esses impactos de médio prazo, a gente está justamente também olhando que essas medidas não sejam também contraditórias com a medida de curto prazo, porque às vezes o que acontece? Que a gente está saindo agora em socorro, né, justamente tentando atenuar impactos tarifários, aliviou o consumidor vulnerável, mas de repente se você mexe em alguma parte da geração, você pode ter um impacto tarifário. Então, assim, a gente tem que olhar que as medidas não sejam contraditórias entre si. Então, eu falei assim muito rapidamente, né, sobre todo esse escopo de coisas que a gente está olhando, mas é importante dizer assim que no fundo a gente tinha um foco, né, nesse curto prazo emergencial, tem um foco agora que está começando agora, né, nesse médio prazo em medidas um pouquinho mais complicadas que a gente pode ensaiar e aí tem que olhar o todo, né, como afeta todos os outros agentes, mas a gente está de olho nessa retomada e aí a gente se coloca realmente à disposição do Congresso, né, para discutir as medidas que precisarem eventualmente tratar em lei. Para a gente trabalhar junto, né? Porque assim, o que eu tenho achado um aprendizado, fora trabalhar virtualmente, né? Como hoje a Marisete disse no outro webinar, né? Que a gente fez essa operação, está conseguindo construir essa operação financeira super complicada, pela primeira vez, pelo um ambiente completamente virtual, né? Ninguém está se encontrando, ninguém vai fazer nada presencialmente. Essa questão de a gente estar nesse canal direto de contato para poder, todo mundo que puder ajudar, contribuir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir esses espaços de contribuição e de poder identificar oportunidades, né? Então, eu agradeço realmente o espaço, assim, desculpa se eu falei muito rápido, mas estou aqui também para esclarecer quaisquer dúvidas. Muito obrigado, Agnes. Como sempre, você não fala rápido, você fala as coisas de uma maneira bastante sintética. Muito obrigado. Eu queria só aproveitar e fazer uma informação mais de forma operacional para os que estão participando. Existe no meio, embaixo aí, um ponto que está Q&A, né? QIA, é onde as pessoas podem endereçar suas perguntas, que depois, ao terminar, a gente faz um consolidado aqui e apresenta para todos, né? É um momento muito importante, é um momento em que a gente sabe que o Congresso tem muito a contribuir, é através do Congresso onde a gente vai conseguir ter uma visão mais clara daquilo que a população necessita, né? Como representante do povo. Então, para a gente é muito importante essa discussão, esse ambiente agora. E aí eu queria passar para o doutor André, para que ele possa dar uma visão da ANEEL, já que tanto eu quanto a Agnes falamos bastante da ANEEL, né? Então é bom, ele agora tem o direito de dar resposta. Brincadeira, André. Obrigado, Madureira. Quero lhe cumprimentar como anfitrião, parabenizá-lo pela organização dessa live e dizer que nesse processo que estamos buscando a primeira operação de mercado, deputado Arnaldo Jardim, deputado Lafayette, estruturar a primeira operação de mercado para atender um segmento tão importante da economia que é o setor elétrico, é o segmento que leva energia para mover a indústria, é o segmento que leva energia para atender os hospitais. E estamos em um contato permanente, né, Madureira, tratando e debatendo esse tema. Cumprimentar a Agnes, assim como com Madureira, a Agnes faz parte também e é protagonista desse esforço conjunto, então estamos quase que diariamente trabalhando em conjunto. E como você bem disse, Agnes, é curioso ressaltar que estamos estruturando uma operação dessa magnitude, uma operação de mercado, e tudo virtualmente, né? Sem contatos, preservando aqui o isolamento social que torna o desafio ainda maior. Saudar com muito carinho o nosso deputado Arnaldo Jardim,
deputado Arnaldo Jardim, que ao longo desses últimos anos acompanha bem de perto o trabalho que desenvolvemos aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Deputado Arnaldo, que muitas vezes nos questiona, nos demanda apresentação, nos demanda audiências nas comissões que tão brilhantemente liderou e presidiu na Câmara dos Deputados. E digo a vocês que nós aqui na ANEEL sempre à disposição e, por que não dizer, sempre com muita alegria, todas as vezes que comparecemos às comissões atendendo suas demandas e seus requerimentos, deputado Arnaldo Jardim. A satisfação estar com você aqui nessa live. Saudar também o atuante deputado Lafayette Andrada. Digo que Minas Gerais, deputado, precisa de governantes comprometidos com o crescimento e com o desenvolvimento regional. E o Estado de Minas está de parabéns por ter como representante um deputado tão atuante como Vossa Excelência. Parabéns pelo trabalho que desempenha. E digo também, meu caro Madureira, que nós aqui na ANEEL estamos trabalhando intensamente para fazer com que não ocorra maiores impactos tarifários para os consumidores. Deputado Arnaldo Jardim, lembro que todo o trabalho dessa gestão que assumimos todos em 2018 é ter todo o cuidado com o consumidor, todo o cuidado com as pessoas, e temos travado uma batalha constante, em total sintonia e parceria com o Ministério de Minas e Energia, Agnes, como disse, protagonista e sempre acompanhando, uma batalha constante para buscar a justeza tarifária. Mas, meus amigos, boa tarde. Espero que todos que nos acompanham estejam bem, com saúde. Mais uma vez, parabenizo a ABRAD pela realização desse webinar. O momento que nós enfrentamos é um momento desafiador e sem precedentes. Estamos diante de uma crise sanitária global e que, para sairmos exitosos dessa crise, é fundamental, eu diria, é crucial a gente atuar em parceria das instituições, parceria com os agentes, parceria do setor elétrico e ter um diálogo permanente com todos os atores do setor. É com união e com determinação que nós vamos superar essa pandemia. E é uma alegria, Madureira, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui. Hoje já estivemos juntos, como você bem pontuou pela manhã, e estarmos mais uma vez juntos aqui, debatendo esse desafio do setor elétrico. Mas, como dizia, a agência ela vem atuando de maneira firme numa agenda de desoneração de tarifa, considerando que a tarifa que o brasileiro paga está num patamar muito elevado. Nós tivemos aumentos tarifários médios no ano de 2018 na ordem de 15% e imprimimos uma agenda forte de desoneração tarifária. E essa agenda começou a dar resultados já em 2019, em que o aumento médio Brasil foi de 3%. E tivemos alguns pontos muito efetivos desse trabalho. E, de repente, a gente aqui na ANEEL, um time muito compromissado com essa questão de buscar soluções tarifárias para o consumidor, para as pessoas. Fomos solapados com essa crise do Covid. E essa crise do Covid, como o Madureira bem pontuou, ela traz alguns efeitos para a sociedade. O primeiro efeito é a queda do mercado. A queda do mercado em função do confinamento social, da estagnação da economia, e é um efeito importante. E considerando aqui como é que está a carga por região, nós tivemos uma redução de 21% de carga no sul e no sudeste, uma redução de 15% de carga na região nordeste e uma redução de 11% de carga na região norte. Ou se a gente pegar uma média Brasil, a média Brasil está na casa dos 20%. Então, vejam o tamanho do impacto, o impacto abrupto no setor elétrico, trazendo esse desafio. A agência, com todo o seu time, todos os nossos servidores da casa, estamos engajados em algo que a gente acredita e tem convicção. Essa gestão, ela
trabalha para cumprimento dos contratos. Os contratos do setor elétrico, a rigidez financeira do setor elétrico tem que ser mantida. E o outro ponto também que traz um desafio grande para todos nós é a questão da inadimplência. A inadimplência, nós estamos aqui com os dados fechados de abril, estamos acompanhando essas informações por meio das distribuidoras. Os dados de abril nos revela o valor da inadimplência. Nós tivemos no mês de abril um faturamento de 20 bilhões e 204 milhões e um arrecadado de 17 bilhões e 539 milhões. Temos uma inadimplência histórica do setor, que está na casa aí dos 3,28%. Essa foi a inadimplência do primeiro semestre do ano de 2019. Então, se a gente tirar desse número, que representa 13,19%, se eu retirar os 3,28%, que é a inadimplência histórica do setor, logo eu posso chegar à conclusão que o efeito Covid é praticamente 10%, 9,91%. Então, esse é o tamanho do desafio: 20% de redução de mercado e 10% de inadimplência. E para a gente enfrentar, então, esse desafio que nos então, imposto, e chama atenção também para o fato de que, no setor elétrico, nós tivemos crises passadas. Tivemos lá na década de 90, que foi resolvida com a Lei Eliseu Rezende, que acabou por um aporte do Tesouro Nacional de praticamente 28 bilhões de dólares para sanear o setor. É uma crise de caixa violenta no setor. Tivemos a crise de 2000 do racionamento, tivemos a de 2014 com uma forte estiagem, as distribuidoras subcontratadas, o preço de energia lá em cima, também faltava recurso, mas agora nenhuma delas guarda característica quanto nós estamos vivendo atualmente, pelo fato de essa crise agora ela ser global. Ela está atingindo todo o mundo, todo o nosso país, inclusive o setor elétrico, e nós estamos numa crise em que todos os segmentos da economia estão afetados. Diferente das três que eu citei, que era uma crise do setor elétrico brasileiro, essa agora é uma crise de todos os segmentos da economia. Então, o setor elétrico está disputando recurso com todos os segmentos da economia para buscar soluções. Essa é uma particularidade do momento atual que estamos vivendo. E para sairmos dessa crise, nós montamos algumas estratégias. A Agnes discorreu muito bem sobre a forma como estamos atuando. Então, aqui na ANEEL, nós estamos calcados em 3 pilares. O primeiro pilar é a segurança dos trabalhadores do setor e a preservação do suprimento de energia. Ou seja, essa gestão da ANEEL está comprometida em realizar ações e dizer à sociedade que o abastecimento do país está seguro e que não vai faltar energia na sua residência, não vai faltar energia na sua casa. E o outro ponto importante é a segurança tanto dos trabalhadores, das empresas do setor, das nossas concessionárias, no caso as distribuidoras, que têm um maior contato com o consumidor, e a saúde também do consumidor. Então, calcado nesse pilar, nesse princípio, nós editamos o primeiro ato da agência relativo à pandemia, que foi a resolução que dirime o relacionamento consumidor-concessionária, que tanto Madureira, tanto Agnes exploraram um pouco. Mas a medida mais proeminente dessa resolução foi justamente o impedimento do corte por 90 dias, justamente para tornar possível o isolamento social. Era algo que se fazia necessário e a gente, diante de uma atuação internacional que temos, a ANEEL hoje preside a Associação Ibero-Americana de Agências Reguladoras, com reguladores de toda a América Latina, mais Portugal e Espanha. Estamos em contato com o Comitê Europeu de Regulação. A gente viu que essa medida também foi tomada em diversos outros países pelo órgão regulador. Então, foi uma medida que, naquele momento, a agência, mais uma vez, saiu na vanguarda e se revelou plenamente acertada quando comparada com a postura de outros reguladores no mundo. E a resolução perpassa por alguns outros pontos, mas eu queria só ressaltar aqui
que toda a filosofia dela é justamente preservar o isolamento social. Então, diante dessa filosofia, tem a questão dos postos de atendimento à distribuidora que puderam ser fechados, a questão da interação com o consumidor, que começou-se a privilegiar todos os canais digitais para mandar fatura, entre outros itens, a questão do leiturista, né? Então, essa preservação para não haver contato, então, podia se praticar autoleitura, média, as concessionárias disponibilizando canais. Então, foi feito todo esse trabalho nessa resolução. Bom, passado isso, esse primeiro pilar, nós vamos no segundo pilar, que é o equilíbrio econômico e financeiro do setor elétrico. Então, nós estamos num trabalho muito intenso para ajustar a situação financeira do setor e estamos chegando já aos finalmente em um debate amplo com o Ministério de Minas e Energia, com a ABRAD, com as distribuidoras, com um pool de bancos públicos e privados capitaneados pelo BNDES, que está estruturando esse empréstimo. Então, o resultado desse trabalho vai equacionar a questão financeira do setor. Vai haver um aporte de recursos e o grande trabalho foi, num primeiro momento, a gente identificar qual era a necessidade desse recurso. E o que define a necessidade desse recurso é justamente a redução de mercado e a inadimplência. No segundo momento, qual foi o desafio? Eu encontrar ativos financeiros que pudessem ser financiados na exata medida para cobrir essa necessidade de recursos. Conseguimos também vencer essa etapa e, olha, Madureira está aqui, Agnes está aqui, cada etapa dessa é fruto de um amplo diálogo, ampla discussão, eu diria exaustiva discussão, mas estamos caminhando e avançando. Isso é importante, é o nosso lema aqui, resistir e avançar. Então, estamos avançando. Então, na sequência, definidos esses ativos financeiros que podiam ser financiados pelos bancos, a gente agora começou a balizar os números da agência com os números dos agentes. Então, foi um outro trabalho exaustivo em que pensamos trabalhar com dados contabilizados, justamente para sair, né, dessa dispersão e dessa diferença, assimetria de informação que tínhamos. Foi mais uma etapa concretizada. Então, já estamos no finalmente desse grande trabalho. Ele concluído, nós vamos para uma segunda onda dentro desse segundo pilar, que é a questão da tratativa do econômico, do equilíbrio econômico das concessionárias de distribuição. A gente tem nos contratos de concessão um dispositivo que, uma vez comprovado o desequilíbrio, elas fazem jus a uma revisão tarifária extraordinária. E aqui, Madureira, dizer que a agência está preparada para tratar desse tema quando vier a ser demandado. Na linha que estamos trabalhando, virada essa página da questão financeira, vamos avançar em tratar a questão econômica. E, na sequência, a terceira onda dentro desse segundo pilar é o que a Agnes explorou bem, a gente vai buscar aí agir na linha de muito diálogo, nada imposto, tudo fruto de diálogo, negociações bilaterais, postergar contrato, modular pagamentos, é um trabalho intenso a ser feito. E, por fim, o terceiro pilar que nós estamos imbuídos são as medidas pós-crise. Então, avançar com aquela agenda de modernização do setor, continuar centrando esforços para a abertura de mercado e todo esse trabalho que já vinha sendo feito. E só para concluir aqui minha fala, eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê que nós estamos atuando dessa forma. Então, esse empréstimo que está sendo negociado, ele está todo concentrado e tem um objetivo de sanear, ou seja, trazer uma operação de mercado para o setor elétrico, para todo o segmento da cadeia, para geração, para transmissão, para distribuição e, sobretudo, também para o consumidor de energia, que essa é a grande razão de ser da agência. A gente precisa criar condições para o consumidor. Nós temos total sensibilidade com essa crise, com esse ambiente de estagnação econômica, nós temos total sensibilidade
de que o consumidor também passa por um momento delicado e compromete o seu potencial de pagamento. Então, o empréstimo ele vai estar sendo feito nas distribuidoras pelo fato de as distribuidoras, como o nosso presidente Madureira bem explorou, ser o grande arrecadador de caixa do setor, em que pese fique com 18%, não é isso, Madureira, de todo o recurso arrecadado, mas a porta de entrada é a distribuidora. Então, nós, na nossa gestão na ANEEL, a gente, de todo o nosso time, a gente preza o respeito a contratos. Contratos têm que ser respeitados. O contrato tem o seu valor e toda a expansão do setor elétrico está sendo lastreada justamente nesses contratos. E esses contratos é que imprimem segurança ao ambiente de negócio do setor. Então, por isso, toda essa preocupação em preservá-los. Foi um trabalho longo, foi um trabalho de 22 anos de existência da ANEEL, cada um colocando o seu tijolinho aí na construção, na pavimentação desse caminho, mas é fato. Tanto é que nós tivemos, ano passado, o reconhecimento desse ambiente equilibrado e atrativo de negócios, tanto da agência Moody's como da agência Standard & Poor's. E precisamos preservar os contratos. Diria que o contrato é o grande cristal do setor elétrico que não pode ser arranhado. E que esse contrato, essa segurança, faz com que a remuneração, o custo do capital próprio, o custo do capital de terceiro não tenha valores elevados. E isso se reflete, em última instância, na tarifa de energia. Então, por isso, essa operação para que no segmento de distribuição supra essa dificuldade de fluxo de caixa, de capital de giro e que preserve a rigidez de pagamento dos contratos do setor. E do lado do consumidor, são reajustes que já deveriam entrar na tarifa agora, custos que deveriam entrar na tarifa agora, como a energia de Itaipu, o dólar chegando a R$6, que parecia um cenário praticamente impensável e que hoje praticamente já é uma realidade. Só esse cenário tem o potencial de elevar a tarifa em 7%, num momento em que nós estamos totalmente fragilizados com essa dificuldade econômica. Fora isso, tem o aumento da transmissão devido à entrada de novos ativos de transmissão, novas linhas, novas subestações. Fora isso, tem a cota da CBE. Então, era um custo que ia entrar na tarifa agora do consumidor e que, com o empréstimo, isso aí pode ser diluído lá em 60 parcelas. Então, o que o consumidor ia pagar agora na tarifa de energia, ele sai da tarifa e, em vez de ser remunerado em 12 parcelas, quando entrar agora em 21, vai ser remunerado em 60 parcelas. E olha que estamos num cenário completamente diferente de 2014, um cenário de juros baixos. Naquela época, a CDI era mais de 12%, agora a CDI está abaixo de 4%, Selic já está em 3%. Nós estamos trabalhando com o spread, o empréstimo que está sendo orquestrado, ele é sindicalizado. Temos trabalhando, não é isso, Agnes, a equipe do Ministério com o Banco Central, no acordo da Basileia, que tende a trazer um spread num patamar bem adequado para o consumidor. Então, ele torna-se o que a gente pode chamar, deputado Arnaldo Jardim, de um amortecimento de tarifa para os consumidores. Esse empréstimo ele vem em prol de amortecer, ele pode funcionar como um verdadeiro amortecedor tarifário, trazendo benefícios reais a toda a sociedade. Mas obrigado, Madureira, seria essas nossas considerações iniciais. Obrigado, André. E eu logo em seguida já passo ao deputado Arnaldo Jardim para as suas considerações, que são muito importantes para nós, e depois vamos ver aí o deputado Lafayette. Muito obrigado. Muito obrigado, Madureira. Uma alegria imensa poder dialogar com você. Quero cumprimentar a Abrad pela iniciativa que temos hoje aqui de poder encurtar distâncias, refletirmos num clima de cooperação. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem todas as respostas, mas todos nós temos compromissos comuns e a busca dessa convergência. Saudar a Agnes e pedir que ela seja portadora de um grande abraço a toda a equipe do Ministério de Minas e Energia, cumprimentar o ministro Bento, que ela tão bem representa aqui, e que tem sido uma pessoa abnegada na busca dessas alternativas. Aí seja portadora, portanto, do nosso saudação e muito obrigado por você, tão querida, tão respeitada como você é, Agnes.
saudar muito a alegria de estar ao lado do Lafayette, deputado Lafayette, futuro presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Nós o queremos assim, já no seu primeiro mandato, uma pessoa muito qualificada, pegou a comissão responsável por sistematizar a legislação do setor elétrico, fez um excelente trabalho, foi além, está nos apresentando ideias. Outro dia mesmo tomou a iniciativa do conceito do certificado de energia, inovador, diferente. Lafayette, você é um querido amigo, parceiro de ideais aí, né? Então, estou muito feliz. Minha gente, é uma crise gravíssima. Por mais que nós tenhamos aqui entusiasmo, nós temos que ter profunda consciência de que ela exigirá redefinição de papéis, repactuação de contrato, tá certo? E ela imporá um imenso sacrifício ao nosso país. E não é um privilégio nosso, ainda bem. Os Estados Unidos tiveram agora uma brutal queda do PIB, a França registrou a maior queda desde 1949, portanto, não se acredite em nenhuma expressão de voluntarismo. Olha, saímos para a rua, resolvemos o problema econômico. Não é isso. É muito mais estrutural, é muito mais profundo. A própria questão do isolamento, que eu não tenho nenhum prazer, mas a defendo porque acho que ela é mais barata, além de ter todo um aspecto humanitário de vida que já valeria. Mas ela é mais barata porque aqueles países que fizeram a lição de casa de uma forma mais profunda, rápida, incisiva, vão ter condições de sair mais rapidamente desse processo. Mas não será um processo fácil. Os indicadores hoje já falam de uma queda do nosso PIB, tá certo? Em torno de 5%, 6%. Oficialmente, o número foi veiculado ontem nessa proporção. Nós sabemos que vivemos uma situação gravíssima social, porque estávamos com sinal de saída, tínhamos baixado o nível de desemprego para 11 milhões, esse número já retoma, segundo o IBGE, a casa de 13 milhões, e ele pode evoluir nos próximos meses perigosamente. Como é que tem sido o comportamento do Congresso Nacional, particularmente da Câmara dos Deputados? É importante falarmos isso, para dividirmos com vocês essa preocupação. Depois, o deputado Lafayette vai complementar isso com muito mais precisão, conteúdo e brilho do que eu. Mas, nesse instante, nós nos fixamos em algumas questões que são importantes. Primeiro, nós rapidamente caracterizamos como calamidade. Não é só uma expressão. É com isso nós dotamos o Executivo de instrumentos para enfrentar a crise. O déficit, que já era grande, previsto para esse ano, 124 bilhões, abrimos essa possibilidade de ser profundamente alterado e está sendo. Nós estamos falando de custos hoje para combater, de um lado, na área da saúde, de outro lado, na área da economia, que já estão na casa de 600 bilhões. Nós achamos que esse número evolui para em torno de 700, temos dialogado com as autoridades econômicas, isso significa em torno de 9% do PIB. É muito, tá certo? Mas é algo semelhante ao que os outros países do mundo estão fazendo. O que é importante nisso? O tamanho do esforço é importante, mas mais do que nunca é o sinal. E nós estamos contingenciando todas as medidas ao período da pandemia, evitando erros que cometemos no passado, que era deixar iniciativas que contaminassem o processo futuro. Foi mencionado pela Agnes, enfatizou isso o meu querido André Pepitone, que é, para nós todos, uma referência naquilo que são as iniciativas, André. Me distraí, porque eu olhei tanto para você aqui e não o saudei no início, peço a sua compreensão, porque nós falamos com tanta frequência que é como se continuássemos aqui essa conversa, né? Mas todos nós sabemos que nós precisamos, e isso é uma primeira questão balizadora, circunscrever aquilo que são medidas conjunturais para não contaminar os valores estruturais que tem o setor. Eu acho que isso esteve muito presente. Depois, lá na Câmara, nós fizemos o auxílio da renda básica emergencial, R$600, estão fazendo toda a diferença. Isso é determinante por uma questão de humanidade, por uma questão de sobrevivência das pessoas, mas tem um efeito também de distensão social. Não fosse isso, nós poderíamos estar tendo conflitos muito graves
na área social, e isso é fundamental porque esse dinheiro também injeta direto na economia. R$600 é alimentação, é no máximo um esforço na farmácia, portanto, isso é coisa que põe a rodar e tem sido fundamental para melhorar. Esse próprio indicador que nos disse agora o nosso André, que é de uma inadimplência em torno de 10%, é um número que nós sabemos até um pouco menor daquilo que se imaginava poderia acontecer. Lógico que isso está combinado com essas outras iniciativas aí importantes. Então, eu queria destacar isso que é o espírito daquilo que nós estamos fazendo. Depois, votamos medidas que são para dar liquidez às empresas, tá certo? Importante. Temos uma grande preocupação. Esses recursos não estão chegando às empresas. Nós vamos fazer um esforço concentrado para desimpedir, desburocratizar, facilitar para que isso possa chegar na ponta. Isso dialoga também com o nível de inadimplência. Nós estamos falando do pequeno comércio, nós estamos falando da pequena confecção, nós estamos falando de iniciativas que têm sido aí importantes para que a gente possa fazer. Isso é uma prioridade nossa agora lá, garantir que isso possa chegar. E medidas estruturantes. Nós temos lá 950, tão mencionada aqui, temos outras no setor de aviação, que é um setor fortemente impactado aí pela crise e, portanto, esta é a agenda que nós temos lá na Câmara dos Deputados. Mais do que nunca, nós queremos também ter paz política. O gesto ontem do presidente Rodrigo Maia de ir ao encontro do presidente da República, o comportamento que tem tido o Rodrigo Maia desde o período em que, a partir de crises anteriores, no último episódio, aí, para criar uma referência que foi a queda do ministro Moro, nós estamos convencidos, o Lafayette partilha isso comigo, porque com ele dialogo sempre, nós vamos botar água na fervura. Num momento como esse, ninguém pode riscar fósforo e ninguém pode precipitar crise, porque o preço que paga o país é um preço muito alto nesse sentido. Eu quero agora, para baixar e concentrar aí no setor, que é o convite para nós, dizer que reconhecemos algo que também é um valor, que é a institucionalidade consolidada que tem o setor elétrico. E isso precisa ser muito mantido nesse processo. Nenhuma atitude imediata pode fazer com que nós comprometamos uma agência reguladora estruturada como nós temos. Obrigado, Pepitone, e a direção da ANEEL que fazem isso, ter um ministério que tem uma proatividade e termos entidades constituídas importantes aí para o setor. Então, dentro disso, desta manutenção, recuperar aquilo que vocês bem sabem, porque tem nos acompanhado, tem sido a nossa postura ao nível da Comissão de Minas e Energia, muitas vezes, onde nós temos resistido a iniciativas que parecem até justas, porque o custo de energia, reconheceu o próprio André Pepitone, é alto no nosso país e, muitas vezes, quando se tem projeto de decreto legislativo que sustam lá revisões tarifárias ou até reajustes anuais, vocês sabem qual tem sido o nosso comportamento. Evitar isso, combater isso, ser diligente, não é uma atitude das mais simpáticas, porque é mais simpático parecer simplesmente que não se desejaria isso, mas nós temos feito isso para manter a expressão que usou o André, eu gostei, higienidade, tá certo? A boa higiene aí dos procedimentos aí do setor, a clareza do ponto de vista de responsabilidades aí. Nós imaginamos que o setor viverá desafios do ponto de vista do futuro. Alguns foram rapidamente aqui identificados. Qual será depois a demanda? Em quanto tempo ela vai ser restabelecida? O processo todo, que todo mundo imaginava um cenário de contratação, tá certo? Como é que vai se lidar com o nível de sobrecontratação que nós temos, que é elevado? Como é que isso poderá ser repactuado? E eu acho que agiu bem o Ministério quando anunciou que não serão feitos novos leilões até que nós tenhamos uma clareza sobre o cenário de futuro que nós teremos aí.
Tem um outro dado que, para mim, também é muito relevante para se começar a discutir o hoje, mais olhando o futuro, que é a variação regional que o Pepitone já havia destacado, que os números deles são eloquentes agora. Ele acabou de nos dizer, por exemplo, de uma queda de 11% numa região, tá certo? Enquanto que essa queda no sul-sudeste foi de 20 e pouco, ou foi de 25 na região nordeste. Essa variação faz com que nós tenhamos que contemplar uma diversidade de soluções aí. Quero dizer que este momento, e está certa a comparação que se fez com relação à crise anterior, o positivo disso é termos um outro cenário de juros, dar mais tranquilidade para que a gente possa enfrentar. Quero destacar essa rapa positiva que fez a ANEEL com relação a alguns recursos disponíveis em fundos, que eram os próprios fundos aí das transações no setor, pegando recursos que estavam disponíveis lá na CCEE, daquilo que era a repactuação das tarifas de transmissão também, com isso injetando um recurso importante. Eu ainda trabalharei, e tenho certeza que o Lafayette também, para que nós possamos, no momento da 950, recolocar a discussão do GSF, porque isso pode injetar um recurso significativo de 8 bilhões e meio aí, são os cálculos do ponto de vista da liquidez do setor. Essa opinião minha esbarra naquilo que tem sido uma iniciativa que eu destaco significativa do senador Marcos Rogério, que conseguiu caminhar na Comissão de Infraestrutura do Senado para se ter uma equação em torno do GSF, tá certo? E ele me assegura que o esforço dele está caminhando bem para que isso possa ser votado no Senado, antes que se avalie a 950. Tomara, porque isso nos alivia desse problema. O momento, e depois eu vou pedir a opinião do nosso Lafayette, uma avaliação que eu tenho é de que a 950 deverá estar em pauta ali na nossa Câmara dos Deputados por volta da última semana de maio, provavelmente primeira semana de junho. A semana que vem nós temos uma questão muito polêmica, que são alguns projetos, a medida 910. Iniciaremos o debate da 936, que é a repactuação de contratos e salários, tá certo? Junto com a 927 e 924, portanto, criando um cenário para que, na última semana, se discuta a questão da medida provisória das companhias aéreas e entrarmos, então, na 950. Quero recordar uma peculiaridade que tem a discussão nossa nesse momento, que é nós temos um crescimento da geração distribuída, coisa que no cenário anterior também não era o cenário que nós tínhamos, e saudar uma coisa que é motivo de orgulho, creio, para todos nós, que é o momento que nós vivemos, em que a presença do mercado livre, tá certo? Junto ao regulado, ao ambiente regulado, exige de nós também muito cuidado. O que vem aí na própria medida provisória de que a migração do ambiente regulado para o mercado livre terá que carregar os encargos desse período, acho que é uma coisa muito saudável, equilibrada. Nós devemos ter atenção para isso e quero saudar a maturidade do mercado livre, em que a repactuação, a renegociação tem sido muito utilizada ao invés de um processo de judicialização, que muitas vezes ocorreu e que tem um custo importante, impacto aí para o setor. Do ponto de vista de reequilíbrio dos contratos que se fará no momento seguinte, isso é importante. Eu tenho discutido esta matéria, recentemente participei, e muitos que estão conosco nessa conversa, eu tenho certeza que acompanharam lá, porque depois me deram retorno. Participei de um momento de debate com o Tribunal de Contas da União, onde nós discutimos esse capítulo. Primeiro, nesse capítulo, acho muito importante preservar o papel das agências reguladoras. Segundo, acho necessário que, embora se reconheça aí uma variação que teremos de procedimentos,
em virtude das características dos contratos, em virtude do funcionamento peculiar de cada um do setor, acho que nós devemos caminhar para termos normas unificadoras desse processo. Aquilo que eu estudei recentemente com auxílio de alguns especialistas, aquilo que se está se fazendo em alguns países, referência é o que se está fazendo na Inglaterra, onde eles fixaram aquilo que se chama protocolos, que uniformizam procedimentos para evitar discricionariedade e para que isso possa também amparar o gestor. O gestor, porque nós precisamos de rápida resolução disso. Nós sabemos que vivemos fruto de um conjunto de circunstâncias, não interessa agora, acredito eu, detalhá-las, mas nós vivemos um certo apagão de canetas, em que muitas vezes uma proatividade do Ministério Público, uma certa confusão em que órgãos de controle passam a impactar ou tentar ter iniciativas na área de regulação, e eu acho que nós temos que separar isso. É bom para a institucionalidade como um todo de funcionamento. Nós levamos muitas vezes à inibição daquilo que é a ação do gestor, aquilo que nós chamamos, repito, apagão de canetas. Então, acho que normas devem ser estabelecidas no sentido de dar mais segurança para que o gestor possa intervir nesse processo de uma forma muito significativa. Nós enfrentamos esse momento num instante que o setor estava caminhando para uma repactuação. Os projetos existentes na Câmara, existentes no Senado, no sentido de redefinir o setor do ponto de vista institucional e estratégico, acho que ficam mais do que nunca colocados na ordem do dia. Nesse instante, enfrentar a pandemia, a crise, sem que isso impacte depois reformulações mais estruturantes que nós devemos ter. É com esses princípios que, acredito eu, nós deveremos, na Câmara dos Deputados, nos comportarmos nesse instante aí. Uma análise da 950, que não será fácil, 180 emendas, ela é relativamente até pacífica, porque os dois princípios já foram bem ditos pela Agnes, pelo próprio Madureira e pelo nosso querido André, tá certo? Que são a tarifa social de um lado e o socorro de 900 milhões aí, tá certo? Consórcio, estamos aguardando com muita expectativa o decreto regulamentador, tá certo? E isso pode até dialogar com a própria discussão que fará a Câmara até da medida provisória, porque a depender do contrato como venha, talvez isso signifique esclarecer algumas coisas na própria medida provisória, tá certo? E nós podemos e devemos estar abertos para isso. São as minhas colocações iniciais aí para o diálogo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Arnaldo, como sempre, aí, trazendo uma visão bastante ponderada, uma visão com muito conhecimento aí do nosso setor e do papel do Congresso. Deputado Lafayette, um prazer grande tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade. Aqui. Agora sim. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito, Madureira, né, o convite de poder participar aí com essas figuras tão importantes do setor elétrico, referências para todos nós, e parabenizar o papel da ABRAD, né, nesse processo todo, um processo crítico, um processo que nenhum de nós esperava e que vai exigir de todos nós esforço, criatividade e determinação. Cumprimentar aqui a Agnes, né, que representa o nosso ministério, o ministro Bento. Sempre uma alegria ouvir a voz da Agnes, uma voz sempre muito perspicaz, que traz uma compreensão muito vasta daquilo tudo que estamos debatendo. Cumprimentar o nosso André Pepitone, que vem comandando a ANEEL com grande brilhantismo, e a ANEEL é realmente uma agência referência pela complexidade dos temas que ela traz e pela maneira com que vem conduzindo. Então, eu quero parabenizar, André, a você, extensivo a todos os membros da ANEEL, e o nosso eminente deputado Arnaldo Jardim, que para todos nós é uma referência lá na Câmara dos Deputados, uma referência pela experiência, pela competência, pela honestidade, pela capacidade, pela serenidade, pela inteligência e a experiência que ele nos transmite.
Por isso, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui, podendo participar ao lado do deputado Arnaldo Jardim. Vou falar rapidamente aqui o meu sentimento sobre esse momento que nós estamos vivendo, fazendo aí, na linha do que fez o deputado Arnaldo Jardim, nosso líder, um link, né, de como a Câmara está vivenciando tudo isso e qual que é a minha ótica sobre isso. Como bem disse aqui o Arnaldo Jardim, a Câmara, nesse começo da pandemia, ela focou um conjunto de medidas, principalmente no sentido de dar um colchão, de dar uma garantia de sobrevivência, de existência para os pequenos, para as categorias mais vulneráveis. Tanto do ponto de vista de pessoa física, que é aqueles R$600, que isso ajudou muito a população, e posso falar com tranquilidade que isso aí foi uma válvula de escape para sairmos de uma situação de colapso, mas também votamos um conjunto de medidas para o pequeno empreendedor, pequeno empresário, microempresário. Essas medidas ainda estão ainda meio agarradas, mas a Câmara fez a parte dela. Mas, no fundo, é isso, é um colchão, né, para os mais vulneráveis, os mais necessitados. Inicialmente, a Câmara focou nisso. Agora, é necessário a gente focar também numa questão que é emergencial, mas que aí envolve os grandes players. E aí, o setor de energia. O setor de energia é um setor grande, é gigantesco. Você não vai comparar aí com as camadas vulneráveis. Mas ele é estratégico, ele é fundamental. O dia de amanhã necessita do sistema de energia. Então, é preciso, nós temos todo o cuidado, né? Temos, sim, sermos cirúrgicos e temos muita atenção com esse setor. Eu vou repetir aqui duas frases aqui de dois primeiros-ministros ingleses, em tempos diferentes, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro era o Winston Churchill, e ele foi em cadeia nacional, todos, é célebre a frase dele, falou: nada vos prometo senão sangue, suor e lágrimas. Esse é o momento que nós vamos viver. Sangue, suor e lágrimas. Temos que ter plena consciência disso. E, tendo consciência disso, vamos enfrentar. E o segundo, muitos anos depois, também uma frase que eu gosto de repetir já da primeira-ministra Margaret Thatcher, também inglesa. Ela falou: não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Então, é preciso a gente ter muito critério, né, nas alternativas que nós vamos adotar para enfrentar a crise, porque, efetivamente, o dinheiro não é o dinheiro público, o dinheiro é do contribuinte. Mas vamos lá. Eu vou dar aqui a minha percepção pessoal e a maneira como eu vejo. Eu acho... o setor elétrico, você sabe bem mais do que eu, mas como tem mais gente aí nos assistindo, é sempre bom lembrar. O setor elétrico ele é circular, é uma cadeia, é um conjunto de elos, é uma engrenagem que todo mundo depende de todo mundo. Se um elo da cadeia se quebrar, o sistema todo desmorona. Então, é preciso deixar o sistema de pé. E aí, na fala do Madureira, lá no início, e ele falou muito bem, é preciso a gente irrigar as distribuidoras, porque a maneira como foi formatado o nosso sistema aqui no Brasil, a distribuidora que é o elo em que todos se comunicam. À medida que nós estamos irrigando a distribuidora, nós estamos irrigando todo o sistema. Isso é fundamental para deixar o sistema de pé. A análise que eu faço, especialmente sobre a MP 950, é que, na minha visão, é preciso o governo participar mais. Participar mais, que eu digo, injetando recursos mesmo, falando de maneira muito direta. É preciso termos esses mecanismos que estão sendo construídos, de aporte de recursos via empréstimos, via os bancos, via BNDES. Sem dúvida nenhuma, isso aí vai ajudar, como já foi explicado aqui, a diluir o aumento da conta para o consumidor, para não ter um aumento abrupto nesse momento, mas vamos alongar esse aumento. E aí, o mercado financeiro, os bancos, aportando empréstimos é uma maneira.
mas é necessário também, na minha visão pessoal, e aí eu compartilho com alguns deputados, depois eu quero ouvir também aí a palavra experiente do Arnaldo Jardim, mas eu acho que o governo precisa também participar injetando recursos. Isso é necessário, pela importância do sistema para o país. O sistema é que mantém os hospitais, é que mantém o comércio, é que mantém as nossas residências, é que mantém as escolas, tudo depende do sistema energético. Então, assim, não pode ser visto do segundo plano. No dia a dia, as pessoas não percebem isso porque está tão integrado, né, no nosso dia a dia que ninguém percebe a falta que faz a luz. As pessoas pensam no mercado de amanhã e tem que pensar, porque tem um almoço de amanhã, pensa no remédio, pensa na farmácia, mas esquece completamente que nada disso existe se não tiver luz. Se não tiver energia, não tem produção de alimento. No alimento que você come, você tem ali a energia utilizada. Então, é de primeira categoria, assim, é de primeira necessidade a gente olhar com os olhos voltados para a importância para o sistema energético. É aqui na minha casa esses cachorros, viu? Bom, atrapalhando. Voltando aqui, eu quero dizer, então, que, diante disso, na minha visão, o governo precisa entrar mais, seja através dos dividendos da Eletrobras, aporte do próprio Tesouro, mas o governo tem que participar disso. É a nação, o sistema energético é o Brasil, e aí não pode ser visto como um segundo momento. Eu apresentei aquela emenda, da cédula do crédito de energia. Aquilo ali é um mecanismo muito mais voltado lá para o mercado livre, já pensando nisso, um aporte do governo fazendo para as indústrias sobrecontratadas, quer dizer, através dessas cédulas que teriam lastro no próprio Tesouro, mas que pode ser descontada daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas essa cédula gira dentro da CCEE, que é uma maneira de segurar ali no mercado livre. Agora, aqui no mercado regulado, o Tesouro tem que entrar. Esses empréstimos são bem-vindos. É preciso aí articularmos, e o André Pepitone falou muito bem de várias nuances, de vários critérios que precisam ser observados, e precisam mesmo. A gente precisa modular o tamanho desses empréstimos, vamos devagarzinho e vamos aumentando à medida que for necessário. Isso tudo é preciso, mas, além disso, nós não podemos abrir mão de uma injeção de recursos mesmo feito pelo Tesouro, porque isso mantém o sistema de pé, isso diminui a conta no final para o consumidor, e diminuindo a conta para o consumidor é também uma maneira de distribuição de renda para os mais carentes. Então, isso tudo precisa ser visto. Eu estou aqui trazendo aqui a minha opinião pessoal, mas eu quero aqui concordar com o doutor Arnaldo Jardim nessa previsão aí, que acho que, no princípio de junho, já deveremos estar votando e discutindo a MP 950. Estou olhando aqui as emendas todas, estão aqui as 180 emendas, são muitas, algumas boas, algumas criativas, outras nem tanto, mas é um conjunto de emendas. Vamos conversar, pontuar todas elas também com o relator, que já foi designado, o deputado Léo Moraes, que é uma boa figura, um deputado do norte do país, e de fácil diálogo, mas eu acho que é um momento interessante da MP 950 de a gente fazer justamente esses ajustes. Para finalizar, eu não sei como é que está meu tempo aqui, eu acho que não devemos usar esse momento para buscar soluções estruturais do sistema atual. Nós estamos no momento da febre, Então, na hora da febre, na hora na hora do colapso, a hora da gente tratar sistemas estruturais, embora alguns possamos também. Acho que a gente precisa tratar do que é emergencial, do que é preciso olhar, estancar a sangria, obviamente pensando no dia seguinte, pensando no que vai acontecer no pós-crise,
mas temos critério. E, para concluir, parabenizar aí ao Madureira, a Brad, a todos vocês, né, pela a paciência de nos ter ouvido. Para mim é um prazer estar aqui, porque eu aprendo muito mais, né? Eu vou aqui só lembrar aqui, há muitos anos atrás, para concluir, meu avô foi deputado muitos anos, já faleceu na década de 80, e ele era advogado militante na juventude, criminalista. E depois foi ficando uma figura importante, chegou a ser presidente da Câmara, e já estava com mais idade. Ele foi lá à nossa cidade, Barbacena, e aí um jovem advogado procurou ele, sabendo que ele tinha sido advogado criminalista no passado, e procurou ele com um processo debaixo do braço. Já vou concluir. Ele falou assim: deputado Zé Bonifácio, eu estou aqui com um processo e eu queria trocar uma ideia com o senhor. Aí o meu avô falou assim: não, vamos trocar, não tem dúvida nenhuma, mas o que eu faço com a sua ideia depois? Então, aqui nós estamos trocando ideia e eu que estou ganhando. Eu não sei o que vocês vão fazer com a minha depois. Mas, para mim, é um momento de muita honra poder conversar com todos vocês. Muito obrigado. De forma alguma, deputado, pode ter certeza que a gente aprende muito, né? Cada dia que passa, a gente vai temos que ter a humildade de saber que a gente não vai chegar no final da vida e ainda não aprendeu tudo, né? E é para isso mesmo que a gente está aqui juntos, né? Ouvindo os senhores, ouvindo aí ao Poder Executivo, através da Agnes, ao regulador aí, o André, e com certeza a gente caminha para lá. Eu queria, temos agora algumas questões, e eu queria até, e já começando com o senhor, o deputado Arnaldo Jardim, voltar a um tema que a gente tratou, que é essa questão da própria MP 950. Ela realmente pode trazer muitos ganhos aí, de medidas que possam estar juntos com ela, né? Coisas importantes que possam colocar, mas tem aquele receio, né? Que eu falo de uma maneira muito tranquila, que é da gente, às vezes, expandir muito alguma medida que acredita que ela pode trazer um benefício e ela termina trazendo uma dificuldade. E eu queria, particularmente, nós temos aí na Câmara um projeto de lei, o 669, que está para votar na próxima semana, e que trata exatamente em que você estaria estendendo para que não pudesse fazer suspensão de fornecimento de energia para ninguém, nenhum consumidor, durante esse período. E a gente entende que isso é algo que está sendo bem tratado, né? Como colocou aí o André, quando definiu um público específico, que é um público que teria maior dificuldade nesse momento, né? A gente sabe que se essa inadimplência aumentar, ela vai ser muito grande. A gente está falando que ela aumentou em 11%, mas isso é um valor muito representativo, né? Eu vou voltar àquele número: a parcela que fica na distribuidora é 18%. Se nós somarmos a inadimplência com a perda de mercado, dá 28%, 27%, 28%, até 30%, ela é muito maior do que isso que está sendo colocado. Então, só a inadimplência ela é mais do que 50% daquele recurso que a distribuidora teria que ficar com ele. Então, assim, o cuidado de que medidas como essa não possam aumentar mais ainda esse momento que a gente está vivenciando e que as medidas que estão sendo adotadas já estão no caráter. Então, eu queria ouvir os senhores um pouquinho sobre essa questão, como os senhores enxergam questões como essas aí dentro da 950, por favor. Olha, esse projeto que você se refere não é uma novidade, ele já existe há um certo tempo lá, né, Madureira? Você sabe disso. Ontem nós tivemos uma votação muito importante na Câmara e nós acabamos aprovando um projeto de lei que veio do Senado, de iniciativa do senador Anastasia. A chancela com que ele veio era muito importante, porque isso era explícito e foi uma coisa muito bem-vinda, nada oculto nisso, de que na elaboração desse projeto nós tivemos uma participação muito importante do próprio Judiciário, consubstanciado no ministro Toffoli, presidente do Supremo, que foi reconhecidamente uma das pessoas que inspirou esse projeto. Nesse projeto aprovado ontem, por exemplo, nós postergamos as ações de despejo. Estabelecemos que não deverão haver liminares nesse momento com relação à questão de despejo. Estabelecemos que os prazos prescricionais, o deputado Lafayette complementará isso depois com muita capacidade, jurista que ele é, eu, engenheiro metido aqui a estudar as coisas, mas ele com muito mais propriedade. Nós estabelecemos os prazos prescricionais também. Prazos, por exemplo, para regime de partilha. Imagine, tá certo? Se abre isso a partir do processo de falecimento de pessoas. Nós também ganhamos um tempo adicional para isso.
Estabelecemos, enfim, normas transitórias durante o período da pandemia para fazer frente, para não entulhar o judiciário de uma série de procedimentos agora nesse período. Se empurra um pouco contratos para frente. Eu diria a você, Madureira, que esse projeto, no caso da energia elétrica, já teve o maior apelo. E os dados agora, inclusive apresentados pelo nosso André Pepitone, de um nível de inadimplência em torno de 10%, acredito eu, nos dá uma linha de resistência com relação a isso, né? Para que a gente possa argumentar de que isso não é um problema estrutural, que isso pode até estimular um outro procedimento. Então, eu não vou trabalhar para que isso prospere. Ao contrário, acho que isso acrescentaria um fator complicador ao sistema, concordo com você, vai contar com nossa participação para que isso ocorra. E se tivermos que optar por isso, seremos daqueles que vão dizer que isso não se pode fazer, tá certo? Sem previsão de alguns custos, de alguns recursos que possam suportar isso. Então, este é o comportamento que nós teremos diante disso. Dizer que essa matéria já foi solicitada antes, insistentemente por alguns, me permito não mencionar, para ser pautada, e o presidente Rodrigo Maia tem resistido a isso, como resistiu a outras matérias que propunham se sustar a cobrança de pedágio, outras que propunham também, tá certo, que não houvesse nenhum corte nos setores de transmissão de dados ou de internet e tudo mais tal. Então, nós temos buscado naquilo que é emergencial, de sobrevida, repito, auxílio para as pessoas aí, no sentido de sobreviverem, vamos assim chamar, ok, mas sem estender isso para não dar nenhum risco sistêmico. Essa é a minha orientação, comportamento, mas eu acho que, se você ouvisse também o Lafayette, ele enriqueceria essa reflexão. Interromper aí o nosso líder, Arnaldo, mas assim, existe uma maturidade no Congresso hoje, na Câmara. Todos sabem que o jargão aí, não existe almoço grátis, né? Então, o próprio presidente Rodrigo Maia, ele resiste a pautar a matéria desse tipo. Não acho que ela seja pautada. E, se for, assim, eu acho que isso aí não é uma coisa que não tenhamos que temer muito, não, porque há, assim, uma certa maturidade entre os deputados de compreender que isso é inviável, isso não pode acontecer. Assim, essa aí não é com franqueza, não é uma preocupação forte que eu tenho, não. Ok, deputado, muito obrigado. Eu queria agora, ter uma questão aqui, que acho que ela já foi até tratada, mas era bom que a Agnes pudesse, porque é uma pergunta direta a ela, e que talvez ela pudesse esclarecer. A pergunta diz mais ou menos assim: boa tarde, gostaria de saber, por parte da Agnes, do Ministério de Minas e Energia, sobre alterações na medida provisória, sobre a expansão do alcance da mesma, de modo que ela possa cobrir outros elos da cadeia além da distribuição. Eu acho que a gente já falou, ficou bem claro aí que a distribuição, na verdade, é a entrada de água. Eu gostaria que a Agnes quisesse pontuar algum ponto em cima. Exatamente, Madureira, acho que é bem nessa linha, quando a gente construiu, né, a discussão sobre operações de crédito, até a medida provisória ela é muito vaga, ela fala operações de crédito via CDE, porque no fundo o que a gente queria era uma operação de crédito que os bancos enxergassem que o risco era a CDE, o encargo setorial, e não cada distribuidora individualmente, porque se ele enxerga cada distribuidora individualmente como risco, a operação fica mais cara. Então, o que a medida provisória autoriza é apenas isso, é só o mecanismo, né, o instrumento. Mas é muito importante deixar claro isso que você acabou de falar, que no fundo, no momento que a gente alimenta as distribuidoras de recursos financeiros, a gente está preservando os demais elos da cadeia. E, inclusive, como a gente, depois de todo esse levantamento que a gente fez ao longo do mês com a ANEEL, preserva, inclusive, o consumidor, quando a gente identificou que os ativos que a gente vai usar para garantir são justamente ativos que comporiam a tarifa em 2020 e, eventualmente, não vão compor mais para frente. Então, assim, é nesse sentido que a gente entende que é uma solução. É bem interessante que eu estava justamente explicando isso hoje. Ela é, sim, para ajudar a distribuidora, ela é, sim, para preservar os contratos ao longo da cadeia, mas ela é, sim, para preservar o consumidor. Então, assim, ela ataca todo mundo ao mesmo tempo, no sentido de proteger. Atacar é a palavra, ela protege todo mundo no mesmo momento.
Madureira, se você me permite, posso fazer alguns comentários aquilo que os Com certeza. Começando pelo comentário do deputado Arnaldo Jardim, quando a gente fala assim, de justamente olhar um pouco para a questão dos contratos, para olhar justamente para como vai ficar a demanda, uma informação que eu acho que é útil, e o André vai poder me ajudar, é que a gente está justamente trabalhando agora para fazer uma revisão extraordinária da carga, né, André? Então, isso significa, na prática, que a gente vai ter maior clareza, acho que nas próximas semanas, como vai ficar, como a gente enxerga que vai ser o futuro, né, no setor elétrico. E isso é muito importante para a gente poder, então, discutir as outras medidas adicionais, justamente para a gente ver quem é que é afetado por elas, que níveis de preços que a gente vai esperar. Então, por isso que a gente está passando, né, está passando por essa fase de amadurecimento dessas informações, para a gente poder ter maior capacidade de precificar ou de quantificar os efeitos de medidas adicionais. A outra questão que eu achei bem interessante foi até o André que falou, e assim, eu acho que na minha fala eu não falei, como disse o deputado Lafayette, talvez as questões estruturais a gente não vai conseguir endereçar agora, né, mais as emergenciais, mas é muito verdade assim, que, de fato, a gente continua, sim, tocando pautas estruturais para as quais a gente precisa, sim, de ajuda do Congresso, como o projeto de lei lá da Lei do Gás, mas também o projeto de lei que trata do GSF, e também toda a questão de discussão da modernização, que estão em 2 projetos na prática, né? E aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando, basicamente, uma questão muito relevante, porque a gente vê nas emendas, né, da 950, tratar de novo da questão dos encargos de alocações adequadas de custos. A gente vê, às vezes é o caminho muito fácil, né, usar os encargos setoriais para solucionar problemas pontuais, mas, no fundo, a conta recai muito para o consumidor. E por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, a gente enxerga que a forma do Tesouro colocar dinheiro no setor seja via encargo setorial, que nem a gente fez agora na medida provisória, por 3 meses para tarifa social. Só que isso é muito arriscado. A gente já fez isso no passado, na famigerada medida provisória 579, quando a gente permitiu que entrasse para dentro da CDE todos os subsídios, né, que a gente discute muito, né, que estavam alocados originalmente em cada distribuidora. As distribuidoras tinham a responsabilidade por vários tipos de tarifa, de irrigante, de rural, não sei o quê. E falou assim, não é muito justo isso, porque, no fundo, uma distribuidora que tem muitos consumidores irrigantes não tem culpa e a outra que não tem. Então, vamos socializar, porque o Tesouro se comprometeu a colocar dinheiro no CDE e, com isso, arcar com essa política. E o que aconteceu? Acho que passou 2 anos, acabou o dinheiro, e aí o consumidor está pagando isso até hoje de uma forma socializada e menos transparente, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte com o apoio do Congresso, no sentido de dotar os encargos setoriais de eficácia, focalização e transparência. E aqui entra muito essa questão. A gente tem problemas para atacar com os encargos setoriais, mas eles têm que ser delimitados no tempo, a gente tem que saber exatamente o que a gente está atacando. Então, a gente tem bastante resistência. Resistência não é a palavra certa, mas, de verdade, é mais medo pela experiência do passado, quando a gente vê emendas que falam assim, o Tesouro vai botar o dinheiro na CDE e aí a CDE vai fazer alguma coisa. Aí a gente fala, puxa, isso daí é capaz de não dar certo e depois vai faltar dinheiro e o consumidor vai pagar a conta. Então, isso eu queria dizer. Então, tem essa questão dos projetos de lei. E aí, assim, é mais esses pontos mesmo que eu queria falar. E aí, quando a gente fala do apoio do Tesouro, naturalmente não compete ao Ministério, a gente sempre tenta, né, sensibilizar o Ministério da Economia, mas, assim, o que me chama a atenção é que, assim, o estado de calamidade, aí esse é o meu lado gestor público, né, porque eu sou da carreira de gestor público. O estado de calamidade, ele vale até 31 de dezembro, e aí a gente está fazendo o Estado, como um todo, está fazendo muitas despesas excepcionais, mas aí ninguém melhor do que o Congresso para poder arbitrar entre todos esses usos, né, e concorrentes dos mesmos recursos. Mas o que a gente sabe é que os anos que irão de vir, a restrição fiscal será muito maior. Então, a gente não pode criar nenhum tipo de solução que seja dependente de recursos do Tesouro, porque senão a chance da gente, né, dar um tropeção logo ali na frente é muito grande. Então, assim, essas eram as minhas ponderações. Obrigado, Agnes. Eu queria até deixar o deputado Arnaldo Jardim, ele tinha um compromisso, ele já tinha me avisado originalmente que teria que sair agora às 17, no máximo 17h40. Então, eu queria, deputado, deixar o senhor à vontade para fazer uma consideração aí final sobre esse momento, né? Ô, Madureira, Madureira, eu estou gostando muito, eu vou dar um jeitinho de ficar um pouco mais aí. Que bom! Eu realmente, 18 horas aí é um limite para mim. Mas nós não pretendemos ir muito mais que isso, não, deputado.
eu queria muito ouvir o André e depois quero falar assim, mas eu Tá dei um bom. jeitinho porque estou gostando muito aí. A Agnes fez já umas colocações, quero depois comentar. Aí. Tá. Obrigado, deputado. Eu queria, então, já que endereçou aí o André, né, eu acho que é importante, o André tem sido aí um elemento, a ANEEL, né, e através da pessoa dele, os demais diretores, né, todo o corpo da ANEEL, de funcionário da ANEEL, é muito importante nesse momento. E a gente sabe, né, que uma das discussões fortes que tem tido aí entre para que esses pontos aconteçam, né, muitas vezes me perguntam, né, assim, como é que vai estar o decreto? Eu digo, eu nunca vi o decreto, nunca me deixaram ver o decreto. Eles conversam com a gente, mas não mostram para a gente o decreto. Eu cheguei a achar que era cabeça de bacalhau, que negócio que, né, a gente sabe que existe, mas nunca viu. Mas a gente entende a necessário cuidado que se tem. E a gente, claro, tem discutido alguns pontos, e sem dúvida que um ponto que é fundamental aqui para o setor de distribuição tem sido entender que como eu falei, como a gente mantém a cadeia de geração, transmissão e encargos e os próprios impostos, tributos que são colocados, a distribuição vai ter um impacto forte no seu resultado econômico, sem dúvida nenhuma, por aumento por redução aí do mercado, né, ela tem o seu custo, quer dizer, não o seu custo, ela tem uma perda de receita. E a gente entende que tem mecanismos normalmente aí existentes dentro do setor elétrico que tratam essas questões de aumento de custo, né? Basicamente a RTE é um mecanismo existente para que a gente possa estar buscando aí a questão de revisão tarifária. E é importante a gente dizer que, no caso das distribuidoras, ninguém está em nenhum momento dizendo assim, eu queria ter um reajuste agora para que eu pudesse estar enfrentando o custo. E é isso, nós sabemos que a ANEEL e que o Ministério também compreendem isso. O que a gente entende é só, efetivamente, o entendimento que a gente vive um momento distinto, um momento em que nós estamos tendo um desequilíbrio, sim, econômico, né? Além do financeiro, que é esse que a gente vê no primeiro momento, é que é mais claro que faltou dinheiro, mas ele é muito importante. Eu sei que a agência está tratando com cuidado esse assunto, mas para a gente é fundamental, né? Ouvir um pouco, a gente já falou isso hoje, eu tive a oportunidade de estar tratando isso junto com o André hoje na parte da manhã, mas ouvir dele aqui nesse ambiente para nós seria muito importante, como que a agência está entendendo, e aí depois se a Agnes quiser complementar do parte do Ministério, esse cuidado, que eu volto a dizer, não é nenhum pedido que a gente está fazendo de reajuste tarifário, é a consideração que existe sim, um impacto econômico muito grande aí dentro do setor de distribuição. Por favor, André. Bom, Madureira, eu vou começar falando aqui para você, você usou a palavra cuidado, com os cuidados que a agência está tomando. Eu posso dizer a você que isso é mais que cuidado, isso é um compromisso da agência. Aqui é a casa do respeito aos contratos. E como você bem colocou, essa questão do direito a fazer um pedido em caso de desequilíbrio de custos está afiançado, assegurado. É cláusula do contrato de concessão. Então, eu recebo essa sua pergunta aqui na Casa da Regulação, com todo o nosso time, onde o principal esforço que estamos tendo é mostrar para o mercado que aqui a gente respeita contrato. Então, eu digo a você que é um compromisso da agência em respeitar contrato. E, considerando que está previsto em contrato, a gente vai dar o devido tratamento a esse pleito. Quando tudo começou, nós colocamos que primeiro estávamos tratando e fizemos um trabalho grande com a ABRAD para estabelecer a resolução 878, que dirime a relação consumidor-distribuidora. No segundo momento, outro trabalho grande, intenso, com a ABRAD, com o Ministério, com o governo, para solucionar a questão financeira. E aqui, deputado Lafayette, ao solucionar a questão financeira, nós estamos fazendo também um verdadeiro trabalho de eficientização no setor, que eu acho que nunca visto antes. Considerando dessa necessidade de fluxo de caixa, de capital de giro, a gente está vasculhando os fundos setoriais, os encargos setoriais, identificando ineficiências e já temos resultados concretos. Veio da CCE 2 bilhões de reais que a gente conseguiu liberar para o mercado e veja aqui, deputado Arnaldo Jardim, que foi uma ação que tem um olhar tanto para o mercado regulado como para o mercado livre.
Desses 2 bi, foi praticamente 1 bi 500 no mercado regulado e 500 milhões atendendo mais de 7 mil agentes do Mercado Livre. Depois, veio um ajuste na tarifa de transmissão, conseguimos liberar 532 milhões de reais, 432 milhões de reais, já de imediato também trazendo liquidez. Veja que só para o segmento de distribuição estamos alcançando praticamente 2 bi. Depois veio a medida provisória do governo que trouxe 900 milhões de reais para atender o baixa renda, num momento em que é uma população menos assistida, digamos assim, na sociedade. Esse recurso de 900 milhões de reais que foi alocado pelo governo para atender o baixa renda foi muito importante, tanto pelo aspecto humanitário, pelo aspecto social e também para a questão de trazer liquidez para a distribuidora, ou seja, a tarifa social, de acordo com a MP, em abril, maio e junho, não sofrerá qualquer risco de inadimplência, considerando que esse recurso veio do Tesouro Nacional. Tony, você está me ouvindo? Eu vou levar a você e a Agnes, só aproveitando aí a sua fala aí, que vocês estão rapando o tacho aí, eu estou percebendo o esforço de vocês, então, parabéns. E eu estou perguntando, de dividendos da Eletrobras, você não acha que é razoável também utilizar também alguma parte disso? Assim, estou levando aqui a pergunta para a gente pensar um pouco sobre isso. Bom, ou, se for o caso, nem precisa responder agora, mas digo, tenha também isso em mente, eu acho que é uma possibilidade, porque, no fundo, é do tesouro para o tesouro, está saindo de um bolso no outro. Assim, Bom, para vocês pensarem nisso também, né? Não quero ficar apertando nem espremendo vocês, mas para terem isso aí em mente. Mas veja, vamos comentar essa questão de dividendo da Eletrobras, mas eu quero sinalizar para os senhores o espírito aqui de fato, buscar essa eficientização. Aqui nós estamos com o nosso time todo, quase numa competição interna, né? Cada recurso que é encontrado é uma vibração. O próximo foco nosso, e Madureira está acompanhando, é na conta Proinfra, aqueles contratos lá de energia renovável, já está no final, né, com uma política pública muito importante que permitiu a inserção das eólicas no país, mas as regras do contrato exigem praticamente 2 meses de pagamento sejam represados para garantir inadimplência. Esses recursos hoje são em magnitude, mas muito superiores à inadimplência. Então, a agência está fazendo uma atuação e podemos liberar, sim, esse recurso já de imediato para o mercado também, nesse esforço de trazer liquidez ao mercado. E isso tudo com o objetivo maior, que é o que tratei aqui no início, é a preocupação, né, de todo o nosso time, a preocupação dessa gestão. E digo a você que, se um dia a gente quiser ser lembrado no setor elétrico, que a gente seja lembrado por esse esforço no cuidado com as pessoas, no cuidado com o consumidor, para assegurar aumento tarifário. Então, diria a você que é um esforço patriótico de todo o time da ANEEL, junto com o Ministério de Minas e Energia, para que a gente consiga arranjar esse recurso, eficientizar o setor. Mas, seguindo aqui, Madureira, então, como disse, essa questão do econômico, da situação econômica das distribuidoras, é um compromisso, não é um cuidado, é um compromisso que o órgão regulador tem. Agora, vamos trabalhar como a agência trabalha, com transparência, com previsibilidade, uma ampla discussão com a sociedade, com audiência pública e comprovado as distribuidoras fazendo o pleito devidamente embasado para que a gente possa comprovar, de fato, o equilíbrio. Sabemos que a situação da Covid é especial, isso é algo que afeta a todos e, claro, que tem todo um tratamento especial. A agência ela tem uma norma que já permite a solicitação de revisão tarifária extraordinária. Agora, como o próprio nome já diz e é inerente extraordinário, a gente não consegue trazer detalhes do fato extraordinário. Cada fato extraordinário vai ser tratado ao seu tempo. E aqui eu posso colocar, não mera retórica, mas exemplos concretos. Veja como a agência já atuou em revisão tarifária extraordinária recentemente em outras situações. Então, a agência está preparada assim, para receber esses pleitos e dar o devido tratamento
a esses pedidos. E aqui, Agnes, só aditando a toda a sua contextualização no que diz respeito à revisão da carga. A Agnes tocou num ponto de grande sensibilidade, porque a revisão da carga é o que vai entrar nas programações do setor e que vai dirimir, né, a expansão lá para frente. E a gente vinha, Madureira, com a carga aí correspondente ao mês de maio de 61,4 gigawatts no país, no mês de junho de 62,1 gigawatts, e agora a ANEEL recebeu um pedido já bem fundamentado pela EPE, pelo ONS, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para revisar a carga, deputado Arnaldo Jardim, considerando um cenário de PIB de menos 5%. Estava atento aqui às suas palavras, você já estava falando em menos 6, menos 7. Então, a carga de julho ela estava sendo considerada em 67,8 gigawatts. Aí, quando veio o efeito do Covid, ela já sofreu uma revisão e passou para 65,3 gigawatts. Já teve uma redução nessa carga. E agora chega o pedido para que a gente faça esse cálculo com um PIB de menos 5%. A agência está tratando, isso vai ser deliberado pelo nosso colegiado, e a carga deve voltar para os patamares de maio e junho, em termos de números. Sim, e deputado Lafayette, a questão dos dividendos da Eletrobras, olha, a Eletrobras, a gente tem toda a sensibilidade nesse sentido, e estamos tratando com a Eletrobras, conversei, tive um diálogo intenso com o presidente Wilson, que é sobre a GAG melhoria das usinas cotistas. Isso é um recurso da magnitude de 1 bilhão e 100 milhões de reais que é pago todos os anos para as usinas cotistas promoverem os aperfeiçoamentos. Em grande medida, as usinas cotistas são praticamente a grande maioria da Eletrobras. Então, esse é um ciclo de recurso que começa em julho e vai até junho. O que nós estamos conversando com o presidente Wilson é que a gente poderia modular o pagamento dessa GAG, respeitar o valor, o montante de 1 bilhão e 100, em vez de pagar duodécimos, então a gente conseguir ver o que é que não está comprometido já com contratos e ir deslocando, então, o que for possível para o segundo semestre, considerando que esse semestre agora, né, o semestre crítico, é onde está todos os efeitos da Covid, e o Wilson tem sido um parceiro com muita sensibilidade nesse sentido. Estamos discutindo também questões relativas a recursos de Itaipu. E sobre dividendos, a questão é que a Eletrobras é uma empresa inscrita na Bolsa, né? Está na Bolsa brasileira, está na Bolsa de Nova York, tem sócios minoritários, então ele não tem, eu não vejo assim tanta liberdade, não é uma empresa hoje 100% estatal, como colocou, do tesouro para o tesouro, não, ela está em bolsa, é uma empresa de economia mista, está em bolsas no exterior, então isso aqui passa por regras de mercado, CVM, então a gente começa a afetar um pouco essa questão da gestão da Eletrobras, e pelo fato de ter minoritários e não ser 100% estatal, a gente tem toda essa dificuldade, respeitando as leis de mercado, que acredito que não permitam fazer isso com toda essa facilidade. Obrigado, André. Mas a gente tem encontrado o apoio da Eletrobras em outras medidas, como eu pude elencar aqui. Obrigado, André. Eu queria agora, nós realmente já estamos chegando aí no nosso final, eu queria passar para cada um dos nossos participantes, né? Um momento importante esse, eu queria apenas fazer 2 referências antes de passar para vocês. Uma delas é o quanto a gente acha que esse diálogo que a gente está conseguindo fazer aqui hoje, né, envolvendo aí o Poder Executivo, o Poder Regulador e o Congresso estão bem representados aí na figura do deputado Arnaldo, deputado Lafayette, né? Acho que isso é muito bom, porque a gente consegue, muitas vezes, estar trazendo alguns pontos que são fundamentais para o setor elétrico, e a gente ter essa oportunidade é muito interessante. Eu queria até comentar, deputado, que a gente fez até um convite também ao deputado Léo Moraes, para que estivesse com a gente aqui hoje, mas ele não pôde estar presente. A gente sabe que em algum outro momento vai ser importante que a gente possa estar juntos aí e conversando, né? Ele é o relator aí da medida provisória, né? E isso é muito importante que a gente possa estar colocando. Então, eu queria estar passando, também queria aproveitar esse momento, a gente tem uma interação muito grande aí dentro do Congresso, e participa com a gente aqui hoje também, está aí em off o Wagner, que é o diretor de regulação de regulação, desculpa, diretor
jurídico e também de relações parlamentares, está com a gente aqui hoje também e que está sempre em contato e que a gente vai estar, ele está aí por trás, né, nos ajudando na montagem desse evento que a gente está trazendo aqui hoje. Então, eu queria, sem mais delongas, passar a cada um de vocês para que rapidamente pudessem colocar suas palavras finais aí e eu agradecer mais uma vez aí a boa vontade e a disponibilidade que os senhores tiveram, os senhores e a senhora tiveram de estar conosco aqui. E então, começaria exatamente com a Agnes, né, para que ela pudesse dar início a esse momento nosso aí de... Ok, obrigada, Madureira. Assim, para mim foi realmente um prazer estar aqui e realmente considero muito importante, né, a gente ter esses espaços para poder trazer esses esclarecimentos e manter o diálogo aberto e pautado, né, porque eu acho que é isso que é importante. A gente tem que estar sempre tentando melhorar, né, o que a gente está fazendo. Brevemente sobre a Eletrobras, o que me lembrou muito essa discussão sobre direcionamento de recursos é a questão lá do princípio do orçamento bruto, né? A gente sofre com isso em outras áreas também, que é, por exemplo, um exemplo, né, quando a gente estava com a questão de prorrogar ou licitar aquelas hidrelétricas, as concessões, a gente tinha que pagar indenizações e tinha uma dificuldade danada de que quem tivesse adquirindo a hidrelétrica pagasse a indenização justamente pelo princípio do orçamento bruto, porque tem que ir para a conta única e depois de todos os usos que estão na legislação, é que a gente pode dar destinação para o recurso. Então, eu entendo que talvez isso seja uma dificuldade. E, além disso, quando a gente vê resultados econômicos de empresa na prática, né, a gente tem que olhar se de fato eles estão pagando dividendos, né? Muitas vezes o resultado é usado para constituir reservas, para outras situações. Eu sei disso porque a Eletrobras fez isso com o resultado de 2018. Então, eu não sei se é o caso desse ano, assim, não acompanhei, mas assim, tem sempre, porque a gente sempre vê, né, trazer à tona essa questão dos dividendos. Mas, então, assim, primeiro que é um recurso da União com toda essa vinculação orçamentária, e segundo que não necessariamente o fato dela ter gerado resultado, ela vai pagar dividendos. Essa é a primeira questão. Mas, de qualquer forma, eu acho que é relevante a gente sempre estar olhando para recursos. E o que o Pepitone falou é muito verdade, assim, o Wilson tem sido muito solícito, né, justamente de tentar ajudar-nos a identificar recursos, porque eles têm, sim, ainda uma gestão de programas públicos, né, ainda na Eletrobras. Então, tem sido muito colaborativa, né, o trabalho com a Eletrobras e observando naturalmente toda essa questão de lei de sociedade anônima e dos direitos e restrições dos administradores, naturalmente. Muito obrigado, Agnes. Eu passaria, então, vamos mudar um pouquinho, né? Ouvir aí o deputado Arnaldo, para a gente fazer um intermédio entre executivo e legislativo. Muito obrigado, Madureira. Eu também gostei demais. Quero agradecer a Agnes por sua intervenção, pelo que faz pelo setor e responder aí, Agnes, a essa questão que você mencionou aí, que eu acho muito importante, que é reiterar, separar as questões conjunturais das estruturais, né? Não contaminar aí o futuro, blindar o futuro. Eu concordo muito com isso. Nós queremos que as coisas que sejam feitas agora tenham esse sinal para adiante, mas, em primeiro lugar, aí, evitar que isso aconteça. Segundo, você mencionou a lei do gás, tá certo? Como uma questão estruturante. Nós temos dialogado na Câmara e a nossa intenção, por isso esse cronograma, é, a partir de junho, começar a tocar algumas coisas que comecem a falar para a retomada do crescimento aí, né? Você mencionou a lei do gás, muito atinente ao setor. Ontem, a partir de uma iniciativa minha com o deputado João Maia, nós apresentamos um novo projeto, o setor está acompanhando isso, sabe, para melhorar a lei de debêntures, tá certo? Para que possam ser um instrumento importante aí para lastrear futuras iniciativas aí do setor. E queremos também voltar aí a dar prioridade àquele projeto de concessões, PPPs, para atualizar o marco regulatório, num diálogo harmônico aí com o governo que nós temos desenvolvido. Destacar o papel desse projeto que nos brindou também o deputado Lafayette, ao lado de outras iniciativas que começam a pensar o setor aí mais para adiante. O nosso André Pepitone, quando eu falei de reequilíbrio de contratos, ele disse, olha, nós já estamos preparados, a ANEEL tem já uma expertise em termos de fazer revisões tarifárias extraordinárias, tá certo? Eu reconheço isso, André,
Acho que nós temos que fortalecer esse instituto. Tenho um pouco de dúvida se ele será suficiente, porque muitas vezes a revisão abarca basicamente a questão de custos e de tarifas. E eu acho que o reequilíbrio que nós vamos ter, e aí vocês têm expertise para isso, nós precisamos ver só se nós temos o arsenal jurídico legislativo suficiente, se temos que ter alguma norma adicional, porque eu estou falando de talvez ter que rever contratos mesmo, do ponto de vista de projeção de demanda, do ponto de vista de compartilhamento, de expansão, rever essa questão à luz daquilo que nós temos agora, que é uma queda de demanda, em que eu gostei deste anúncio de que esse estudo aí está sendo ultimado, tanto pelo poder concedente como pela agência reguladora. E você, Madureira, muito obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos começando o debate da 950. Temos lá o deputado Léo Moraes, que é uma pessoa, inclusive, integra a nossa Comissão de Minas e Energia. Nós temos dialogado muitas vezes lá na comissão, ele, com todo o setor aí. E eu acho que eu e o Lafayette, estou falando do seu nome, Lafayette, para te dar aí o gancho na seguida, nós estamos à disposição para acompanharmos agora esse processo que acompanharemos da elaboração do relatório e depois da deliberação em plenário sobre a 950. Queremos fazer isso, como sempre fazemos, em sintonia aí com o setor. André, obrigado por estarmos juntos. Madureira, querido Lafayette, um grande abraço a todos que estão nos prestigiando aí, ouvindo e participando. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu queria até aproveitar esse momento onde o senhor faz essa menção, quem está participando conosco, e dizer que esse foi um evento que, claro, contou com muita participação de outros setores, mas a gente fez com cuidado muito grande de estar trazendo junto as assessorias parlamentares, as pessoas que trabalham aí nos gabinetes, porque é fundamental esse trabalho. A gente sabe que ter o conhecimento, ter a possibilidade de estar discutindo esses temas nesse ambiente é fundamental. Então, a gente quis trazer isso, quis trazer, dar um caráter de que esse nosso primeiro webinar foi dedicado a fazer essa discussão junto com a participação, né, com atenção aí por parte das assessorias parlamentares, porque a gente acha que é um ambiente adequado da gente estar conversando. Então, eu queria apenas estar destacando aí, aproveitando essa fala do senhor. E passar aí o André para as palavras dele. E, André, eu acho que o deputado até tocou num ponto aí que eu só te cutucaria mais um pouquinho, porque a gente entende claramente o trabalho e não só o cuidado, mas o compromisso que a agência tem. A nossa preocupação como eu disse, a gente não acha que tem que ter nenhum reajuste agora, mas a gente acredita que os mecanismos de RTE têm uma visão muito de custo, né, de aumento de custo. A gente está vivendo um momento que não é bem um aumento de custo, é muito mais uma questão de redução de receita, redução do mercado. Mas acho que a gente vai ter espaços muito para estar debatendo essas questões à frente, mas eu queria te passar aí para a sua fala aí de final. Por favor, André. Obrigado, Madureira. Só reafirmar aqui da nossa disposição ao diálogo, nesse momento de combate a essa pandemia que afeta todos os segmentos da economia e nos afeta em cheio, né, com esse desafio da redução do mercado, do aumento de inadimplência, que traz esse problema associado de necessidade de capital de giros, necessidade de fluxo de caixa para que a gente preserve a rigidez econômica do setor elétrico, dos contratos. Então, medidas que vão atender ao setor elétrico brasileiro e ao consumidor. E concentrada na distribuidora, pelo fato que já debatemos aqui ao longo dessas 2 horas, a distribuidora é o grande arrecadador e repassador de recursos do setor elétrico. Mas reafirmar a importância do diálogo no momento desse, temos que estar aqui ouvindo, pegando a percepção de cada segmento, cada setor da economia, dos consultores, da academia, das associações, e isso nós estamos exercendo ao extremo. Dizer também do desafio e do nosso time, da ANEEL, da nossa gestão colegiada, o nosso compromisso diário no debate da tarifa, no debate com a qualidade. Nós temos um compromisso diário no que diz respeito à qualidade, e estamos buscando também eficientizar ao setor,
não permitir que custos que estão atrelados a um segmento seja pago por outro segmento. Esse subsídio cruzado, que ele é perverso, a gente está atuando justamente para eliminá-lo e avançar numa discussão com o Congresso Nacional no que diz respeito a subsídios e alocação de custo ineficiente no setor. A parceria com vocês, deputado Arnaldo Jardim, deputado Lafayette, é muito importante para que a gente consiga sair dessa crise com essa agenda posta, né, e já num avanço concreto do setor elétrico brasileiro. E como comentei aqui, brincando, que a gente gostaria de ser lembrado nesse cuidado de nossa gestão com as tarifas, até gostei dessa frase e repito aqui, a nossa gestão está comprometida nesse combate à tarifa, né, em buscar ações de fato para evitar o aumento tarifário, demonstrando um cuidado da agência, um cuidado da nossa gestão, e eu diria mais que isso, um cuidado de todo o time ANEEL com o consumidor, com as pessoas. Então, só agradecer, Madureira, pela oportunidade, agradecer a Agnes e dizer da satisfação de estar aqui debatendo com ela, cumprimentar o nosso catedrático do setor elétrico brasileiro, o Arnaldo Jardim, em mais um momento aqui do debate, e cumprimentar também o deputado Lafayette, que nessa legislatura estamos tendo um contato intenso sobre diversos temas importantes do setor elétrico brasileiro, diante do seu protagonismo na Câmara, tratando de temas do setor elétrico. Muito obrigado. Obrigado, André, mais uma vez. Eu passaria aí ao deputado Lafayette para suas considerações, né, e mais uma vez agradecendo a presença. Por favor, deputado. Madureira, eu que agradeço demais o convite, né, de estar como eu disse no início aqui, com pessoas tão ilustres, né, do setor energético nacional, mas eu quero aqui parabenizar primeiro a ABRAD por estar disposta a fazer esse diálogo com todos esses atores que, de certa forma, estão envolvidos. Parabenizar aí o André Pepitone por esse trabalho que está sendo magnífico, aí, de ajuste fino, aí, micrométrico, que a ANEEL vem fazendo, um esforço de buscar soluções, de correr atrás. Da mesma forma, a Agnes, o Ministério de Minas e Energia, dando tudo de si para a gente poder enfrentar essa situação tão difícil. Eu quero dizer o seguinte, que juntamente lá com o Arnaldo Jardim, nós estamos lá na Câmara pronto para trabalhar em sintonia com vocês, né? Somos todos brasileiros, nós estamos todos no mesmo barco, né? Agora é o momento do abraço de afogado, está todo mundo junto, né? O que for pernicioso, o que for prejudicial para um, será para todos. Então, é o momento de nós unirmos esforços, trabalharmos em sintonia, buscarmos aquilo que for de melhor, né, mais criativo, mais viável, mais possível, mas buscando sempre a mesma direção, trabalhando juntos. Me coloco lá à disposição na Câmara, quero colaborar, quero ajudar. O deputado Léo Moraes, né, não está aqui presente, que é o relator da 950. Conheço ele, é um espírito aberto, né, tenho certeza que também está pronto para lutar junto para superarmos esse momento tão difícil e dizer que vamos enfrentar a luta, a vida, a luta renhida e ver a lutar, né? Vamos em frente, contem conosco e para mim é uma alegria muito grande estar conversando aí com pessoas de tão vasto conhecimento e de tanta importância no cenário de energia brasileira. Estamos lá na Câmara de prontidão, em posição de sentido. Nesses tempos modernos tem que ser uma coisa mais militarizada. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E assim a gente está encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer também a presença das pessoas que estiveram conosco nesse evento, participando, encaminhando perguntas. Algumas dessas perguntas que eventualmente não tenham tido a resposta, a gente vai fazer o encaminhamento dos pontos, mas acho que a gente abrangeu como um todo. É um primeiro evento que eu acho que nos dá ânimo para poder estar desenvolvendo outros como esse, e aí eu queria agradecer mais uma vez ao deputado Lafayette Andrade, ao deputado Arnaldo Jardim, a Agnes, ao Pepitone, pelo quanto eles engrandeceram essa nossa discussão. Muito obrigado, a ABRAD fica satisfeita e agradece os senhores e a senhora por essa
essa grande contribuição que fizeram hoje para esse debate. E um bom final de semana e saúde para todos. Para todos nós. Um forte abraço aí, Madureira. Obrigado por tudo aí. Obrigado, Madureira. Parabéns. Bom final de semana.